Gente, hoje nós vamos ter o nosso segundo episódio dessa nossa série sobre família. E como eu disse semana passada, todo ano a gente separa um mês para fazer uma série dedicada à família. E é impressionante, quando a gente toca nesse assunto, as batalhas espirituais que surgem. Eu sempre digo isso, e eu não sei quantos conseguem dimensionar a batalha e a resistência espiritual que existe quando o assunto é família. Eu já falei sobre isso. A gente, por exemplo, esse ano a gente não fez, mas todo ano a gente faz um retiro de casais, o nosso Love Weekend, e toda vez que nós íamos fazer Love Weekend, surgia alguns problemas, às vezes internos, até dentro da nossa própria casa, nosso próprio relacionamento, nas semanas que antecediam o retiro de casais. E a gente começou com o tempo a perceber que era algo recorrente que ocorria sempre na mesma época. Ou seja, sempre que a gente vai tocar sobre família, falar sobre família, há uma resistência do inimigo, há uma resistência, uma barreira. E quando a gente toca nesse assunto na igreja não é diferente, né? Muitas pessoas, é um assunto que mexe, porque ele vai tocar em coisas que às vezes estão precisando de ajustes na nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, e aquilo começa a incomodar. E como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela precisa nos incomodar, ela precisa criar crises em nós. Se a palavra de Deus, se você entra na igreja simplesmente para receber uma palavra que massageia o teu ego, que te levanta para cima e fala, uau, que legal, tal, né? Alguma coisa está errada, porque muitas vezes a palavra de Deus vai fazer isso conosco, mas na grande parte das vezes a gente vê Jesus ministrando e a gente vê as pessoas ouvindo eles e falando assim, dura é esta palavra, né? E Jesus ainda falava assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque tem muita gente que não queria ouvir aquilo que estava sendo dito por Jesus. Então, a palavra de Deus, lá em Hebreus fala que ela é como uma espada, que ela entra e ela começa a separar as coisas, as motivações do nosso coração, ela entra e começa a provocar crises em nós. Mas são crises para gerar o nosso crescimento, para gerar conserto, para gerar cura, né? A crise que Deus provoca em nós é uma crise para o nosso crescimento. E eu queria que você entendesse isso. Como eu disse, eu já vi em anos passados, e não foi uma pessoa, foi mais de uma pessoa, falou assim, não, olha, durante esse mês que vocês vão estar ministrando sobre família, eu não vou na igreja, porque esse assunto toca e mexe muito comigo, né? E eu falava, então, é justamente por mexer com você que você devia estar na igreja. Por isso que você devia ouvir a mensagem. Mas muitas pessoas preferem fazer de conta que, como Jeremias diz, né, paz, paz, quando não há paz. A gente prefere falar que está tudo bem, prefere não tocar em alguns assuntos e não refletir sobre alguns assuntos. Então, eu queria, antes de mais nada, orar para que toda resistência do inimigo possa cair por terra em nome de Jesus, amém? E que os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir a palavra, para que ela entre e possa produzir o efeito para o qual o Senhor a preparou. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra, eu te dou graças pela tua obra na cruz do Calvário. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas estar ministrando ao coração de cada um, Senhor, nesta manhã. Nós nos levantamos contra toda resistência do inferno, contra toda tentativa do inimigo, Senhor, de causar distorção ou de causar confusão através da tua palavra, mas que pelo contrário, ela entre e seja como uma espada penetrante que entre dentro da nossa vida, causando as mudanças e as transformações necessárias em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, o tema da nossa série esse ano é Fake News, desvendando as mentiras sobre a família. Nós vivemos tempos onde há várias mentiras sendo difundidas em vários aspectos, mas eu creio que no âmbito da família, essa é um campo muito próspero para a difusão de
fake news, de mentiras, de coisas que aos poucos vão sendo ditas e a gente vai adotando aquilo como se fossem verdades dentro do nosso coração, né? Semana passada nós falamos um pouco sobre uma mentira que muitas vezes meios de comunicação têm difundido, que a família é uma instituição falida. E como eu falei semana passada, isso nada mais é do que uma mentira do diabo, porque falência é quando a gente não tem recursos para saldar uma dívida. E eu creio que a família tem sofrido muitos ataques, há muitos débitos, mas eu também creio num Deus que enviou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus, para rasgar o escrito de dívida que era contra nós e nos dá a possibilidade de a gente escrever uma nova história. Talvez nós não tenhamos todos aqui toda a referência de família que nós gostaríamos de ter tido, mas eu tenho certeza que Deus está nos dando a oportunidade de, a partir de nós reescrevermos uma nova história, um novo capítulo. Talvez você fale assim, puxa, mas será que dá tempo? Dá tempo. Dá tempo de você investir na vida dos teus filhos, da vida dos teus netos, dá tempo de você poder desfrutar um pouco daquilo que o Senhor tem separado para nós como famílias e preparar as próximas gerações. E se você está aqui hoje, você é solteiro, é jovem, é solteiro, viúvo, separado, não importa a tua condição, né? Essa não é uma série destinada apenas para pessoas casadas, para pessoas que têm filhos, mas para todos nós que de alguma forma acreditamos no valor da família. Então, tem jovens aqui que ainda não têm família, mas irão constituir famílias. E você vai receber ferramentas para que você possa edificar uma casa segundo o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Então, a gente falou muito sobre essas mentiras que o diabo vem lançando, e eu citei aqui as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 44, quando ele fala que vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele sempre foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala de sua própria língua, pois ele é mentiroso e o pai da mentira, né? Essa é o rótulo, na realidade, essa é a definição do diabo. O diabo é aquele que inventa, cria, ele é o pai da mentira. Então, toda vez que você vê uma mentira por trás, você vai ver a mão do inferno, a mão do diabo por trás daquilo. Mas eu não quero falar do diabo, eu quero falar da obra do Senhor sobre as nossas vidas e sobre o plano e o propósito de Deus para a nossa família, para o nosso casamento, né? Mas antes disso, semana passada eu passei algumas manchetes e eu queria hoje passar algumas outras que eu não passei na semana passada, algumas notícias que a gente vê na internet, né? Essa aqui eu mencionei semana passada, mas eu acho que eu não tinha mostrado a manchete, né, de um dos canais, o divórcio cinza, né, que está crescendo muito nos últimos anos. Os números não mentem, cerca de 30% dos divórcios, um número alto, registrados no Brasil, ocorre entre pessoas acima dos 50 anos, segundo as estatísticas do IBGE. Há pouco mais de uma década, há 10 anos atrás, esse índice era menos de 10%. Olha, em 10 anos mudou de 10% para mais de 30% o número de divórcios. O fenômeno conhecido como divórcio cinza ou grey divorce vem ganhando força, especialmente entre casais de longa data que decidem encerrar um relacionamento em busca de novos propósitos e experiências, né? Então, eu tenho o direito de ser feliz e eu quero tocar a minha vida e partir para novas experiências. Esse aqui eu achei interessante. Um dos segredos para ficar casado por 70 anos é passar tempo separado. Então, eles descobriram uma fórmula para você viver casado. É você não conviver juntos, né? Então, cada um no seu quadrado, né? E aí você
você não vai ter crise, não vai ter problema, né? Eu sempre digo isso. Eu falo, se você não quer ter problema de relacionamentos, né? Você não quer ter decepções, frustrações, problemas de relacionamento, é fácil. Agora o Elon Musk tem uma nave aí especial que está indo para a Lua. Então você vai para a Lua e mora na Lua sozinho. Você nunca mais vai ter problema de relacionamentos, a não ser com você mesmo, né? O máximo que você vai poder é brigar um pouquinho com você mesmo, né? Quem já assistiu aquele filme O Náufrago, né? O cara fica sozinho na ilha, aí ele tem que achar alguém para ele conversar, para ele brigar, então ele acha uma bola ali, né? O Wilson, né? O Wilson, ele arruma uma bola e ele fica discutindo com a bola, né? Mas eu achei interessante isso. Um dos segredos para ficar casado por 70 anos é passar tempo separado. Outra manchete interessante que tem a ver com essa: por que casar e morar em casas separadas está na moda? Então, você casa, mas mora cada um na sua casa, né? Então, cada um no seu quadrado, de vez em quando se encontram lá. Psicólogo explica a vantagem do novo modelo de relacionamento e o que você deve levar em conta ao optar por isso, né? Recentemente, a BBC Internacional apresentou a história sobre um casal japonês que tomou a decisão não convencional de manter um casamento legal vivendo em casas diferentes. Apesar dos dois compartilharem uma criança e se encontrarem 2 ou 3 vezes por semana, né? A emissora mostrou como cada parceiro alcançou a sua vida individual e independente. Isso aqui vai exatamente na contramão daquilo que nós falamos semana passada. Aquilo que nós falamos semana passada sobre o propósito e sobre a origem do casamento, quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e fala, então deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. A definição de casamento é justamente quando alguém cria maturidade suficiente, eu falei isso também semana passada, se assume que você é homem, assume que você é mulher, e você assume que você está entrando debaixo de um relacionamento e que você vai abraçar aquele relacionamento para o resto da sua vida. Não isso, não cada um na sua casa se encontra de vez em quando. Não, isso é imaturidade, gente. Isso é criancice. Isso é coisa de gente que... de criança, sabe criança? Que ela quer às vezes os benefícios, mas ela não quer o ônus de alguma coisa. Então, criança ela tem isso, né? E pessoas imaturas acabam vivendo dessa forma. Elas querem uma parte do casamento, mas elas não querem a integralidade do que é um casamento. Número de divórcios cresce no Brasil. Isso eu falei semana passada, mas só botando os gráficos aqui, 2010 nós tivemos 239 mil divórcios. Em 2022, 12 anos depois, quase dobrou, foi para 420 mil divórcios, né? Um número impressionante do IBGE, enquanto que o número de casamentos caiu de 977 mil para 970 mil. Então, diminuíram os números de casamentos e subiu vertiginosamente o número de divórcios. Esse é um pouquinho o retrato e essa é um pouco das situações que o mundo vive, das mentiras que acabam estando implícitas atrás da leitura que fazem desses números. Então as pessoas falam, não, casamento realmente é algo que não dá certo, melhor é viver junto, melhor cada um no seu quadrado, etc, etc. E a gente queria falar hoje, e o tema da nossa mensagem de hoje é amor, que seja eterno enquanto dure, né? Essa é uma frase que ficou muito popular, né? E que acaba refletindo um pouco a forma que a nossa sociedade vive hoje. Então, assim, a gente se ama
enquanto durar o amor, a gente está junto, está se amando. E esse amor que seja eterno enquanto dure. A hora que acabar, acabou, e a gente parte para outra, e ama outra pessoa, e ama outra, e ama outra, e assim vai, né? Essa é uma mentira que tem sido difundida, e é interessante que essa frase, ela é baseada num poema do Vinícius de Moraes, e o final do poema diz assim: que eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É até bonito de falar assim, você recita, né? Soa assim bonito, poético, não? Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Mas por trás de uma frase bonita, tem uma mensagem que é perigosa e que não é bíblica, né? E a gente vai ver isso ao longo desse tempo. Mas esse poema foi escrito por um grande poeta do Brasil, né, chamado Vinícius de Moraes. A maioria de vocês já ouviu falar, pelo menos dele, já é falecido, mas um grande poeta da língua portuguesa. E eu fui pesquisar um pouquinho a vida do Vinícius de Moraes. Eu não sabia de todos os detalhes, sabia um pouquinho. Você sabe quantos casamentos Vinícius de Moraes teve? Gente, 9 casamentos. Ele casou 9 vezes. Não é que ele ficou com 9 mulheres. Ele casou 9 vezes. E é interessante que ele casava normalmente com mulheres de 20 anos. Então, quando a mulher começava a chegar nos 30, ele arrumava uma outra de 20, né? Normalmente as mulheres com quem ele casava tinham na faixa de 20 anos. Ele casou 9 vezes. Depois você procura lá na biografia dele, no Wikipedia e tal. E aí, quando a gente vê a história de vida dele, a gente entende, porque ele fala que o amor seja infinito enquanto dure. Durou, alguns duraram 5 anos, 6 anos, ele teve 2 filhos com um filho com outro, 2 filhos com a outra, tal, e assim foi. E ele foi vivendo essa vida. E é essa vida que a gente vê na vida dos artistas, é essa vida que a gente vê nos influencers, essa vida que a gente vê com as pessoas que nós convivemos, e a gente começa a achar essas coisas normais. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos convidar a um outro tipo de amor. Não é um amor que seja infinito enquanto dure, mas é um amor que vai ser construído e vai ser edificado ao longo da vida, por todo um tempo de um relacionamento. Essa é a proposta do Senhor. Jesus, a Bíblia fala para um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo não amou a igreja enquanto ele estava desejando, enquanto ele achou a igreja bonitinha, enquanto ele achou as pessoas agradáveis. Não. O texto vai dizer lá em João, capítulo 13, se não me engano, fala, eu gosto muito dessa passagem, fala assim, e o Senhor amou-os até o fim. Até o fim. Não é até o fim do amor, é até o fim do tempo que tinha para... Esse é o padrão de amor, esse é o padrão de relacionamento, né? Mas a gente vive nessa sociedade, né, do direito de ser feliz, né? A gente exalta os casamentos, né? Hoje em dia existe uma indústria por trás dos casamentos, acho que eu mencionei um pouquinho isso semana passada, mas o pessoal faz umas mega festas, fazem algo tremendo, né? E depois lua de mel, e aquele negócio, e compra casa, e decora, tal, e nenhum problema com isso. Só que o problema é que quando passa esse processo, o que você vê são casamentos em crise, pessoas às vezes terminando casamentos, às vezes com menos de 1 ano, né? Depois, quando chega em casa, aquele negócio, e posta na rede social, o primeiro café da manhã juntos, aquele negócio, né? Um levantando, pegando a bandeja, levando para o outro. Aí o tempo vai passando. E aí o outro falando, você não vai fazer café para mim? Não vai trazer café? Não. Se vira, você não tem braço. E aí vai indo.
E aí vai mudando, e vai sendo transformado aquilo que aparentemente tinha sido construído de uma forma tão bonita, assim, tão romântica. E tem 3 elementos no casamento que eu queria destacar e falar com vocês que é muito importante, que são muito importantes e ao mesmo tempo muito perigosos. O primeiro elemento que deve estar presente num casamento, e eu mencionei um pouco disso semana passada, é a intimidade. Vocês lembram que eu falei um pouquinho sobre isso? Falei sobre o plano original de Deus ali em Gênesis, quando eles estavam nus e eles não se envergonhavam. E eu falei um pouco dessa transparência, dessa intimidade que deve ser construída num relacionamento familiar. E não só no relacionamento conjugal, de marido e mulher, no relacionamento de pais e filhos. A gente precisa ter essa intimidade, a gente precisa abrir o coração, a gente precisa ter essa transparência, a gente precisa conhecer o coração do outro. E isso é fruto dessa união e desse relacionamento. E o casamento e a constituição da família é para isso, para que nós criemos vínculos, relacionamentos de vínculos que vão gerar intimidade. Eu gosto muito de um trecho lá de Gênesis, capítulo 26. Eu sempre que eu vejo essa passagem, ela me chama muito a atenção. Gênesis 26, 8. Na NVI diz assim: Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo, e certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando ele viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Uma outra tradução diz assim: aproximando-se da janela do seu palácio, ele viu Isaac que brincava afetuosamente com Rebeca. E esse verbo, que na NVI é traduzida por acariciando, na realidade é um verbo que a aplicação mais apropriada dele tem a ver mesmo com essa outra tradução. Porque eu fui pesquisar o verbo, esse verbo significa rir, brincar, divertir-se, fazer troça, brincar. Interessante, gente. Isaac e Rebeca estavam num momento ali de brincadeira, de diversão. Eles estavam desfrutando daquele tempo e daquele relacionamento, não somente de uma maneira sexual, como muitos casais às vezes só se aproximam para isso, mas desenvolver intimidade é essa capacidade da gente rir junto, da gente brincar um com o outro, de a gente viver uma vida descontraída. Tem casais, tem famílias que com o passar do tempo vão se tornando tensa. A relação vai se tornando tensa. Em vez da relação se tornar cada vez mais fluida, vai se tornando cada vez mais tensa. Aí vem ele, aí vem ela. E aquilo que devia ser prazeroso acaba se tornando um peso. E é interessante porque a intimidade, que devia ser algo que deveria ser nutrido no nosso relacionamento e que deveria nos levar a gente a conhecer melhor a vida do outro, a gente poder conhecer o outro na profundeza da sua alma, no seu coração. A intimidade tem um perigo também, porque a intimidade vai fazendo com que a gente conheça tanto o outro, que a gente começa a aprender também como que a gente pode machucar o outro. A intimidade, às vezes, vai nos aproximar, e a gente vai aprendendo ferramentas de como agredir, de como ferir o outro. Você sabe exatamente o que fazer para machucar, para ferir a vida do outro. Às vezes filhos fazem isso com pais, mas principalmente cônjuges fazem isso muito um com o outro. Você tem na ponta da língua a frase que você pode fazer para machucar o teu cônjuge. E quando você está no meio de uma discussão, no meio de uma batalha, você pega aquela arma e você usa ela. E você enfia aquela faca. E com isso você fere e com isso você machuca. Então, a intimidade que era para gerar
um crescimento mútuo pode se tornar uma forma da gente se munir um contra o outro. E quando a gente menos percebe, a intimidade vai gerando mais feridas do que crescimento. E é interessante porque, às vezes, quando a gente casa, eu já vi pessoas que falam assim, você pega um jovem e tal, e está naquela fase do namoro, da paixão e tal, e a gente pergunta, mas você já percebeu que ela tem essa característica? Ah, já, pastor, mas quando a gente casar, isso vai passar. Eu digo ou vocês dizem para ele? Sabe? Aquilo que aparentemente era só um negocinho. Não, mas isso eu sei, pastor. Eu sei que ela é assim, eu sei que ele é assim, mas a gente sabe. Não, quando casar vai passar. Quando casar, a tendência daquela coisa que te incomoda um pouco, ela crescer e começar a te incomodar muito. Uma segunda coisa, um segundo elemento do casamento importante, uma é a intimidade, a outra é o tempo. O tempo, ele pode nos aproximar cada vez mais e nos tornar cada vez mais íntimos, ou o tempo pode nos fazer com que a gente comece a justamente enxergar e potencializar cada vez mais os defeitos uns dos outros. Aquilo que você até achava, tem coisa que você até achava bonitinha, assim, ela fala desse jeito, ela faz isso, tal. Com o passar do tempo, aquilo começa a te irritar profundamente. Tem gente rindo, é porque lembrou de alguma coisa, né? Você casa e de repente você está vivendo junto, você está morando junto, dormindo junto, tomando banho junto, e de repente coisas que você achava, ai que lindo isso, com o passar do tempo aquilo começa a te irritar. E a gente começa tendo a tendência de usar o casamento e fazer do casamento uma caricatura. Você já viu caricaturista? O que um caricaturista faz? Ele vai fazer um desenho de alguém. O que um caricaturista bom normalmente faz? Ele destaca o quê? As virtudes? Não. Se o cara tem uma orelha um pouquinho assim acima do normal, ele faz uma orelha desse tamanho. Se ele tem uma pintinha aqui, ele faz uma pinta desse tamanho. Se ele tem um dentinho um pouquinho separado, ele faz o dente com um buraco. O caricaturista, ele faz isso, ele pega um ponto e ele põe lente naquilo e expande. E é isso que a gente faz no nosso casamento. A gente começa a dormir com uma pessoa, acordar com aquela pessoa, e aí a gente pega o defeito daquela pessoa e sabe o que a gente faz? A gente começa a expandir ele. E a gente começa a potencializar e a gente começa a fazer uma caricatura daquele problema, daquele defeito. E aí a gente vai vivendo, né, essa dualidade. O tempo, às vezes ele é um aliado da nossa intimidade e às vezes o tempo vai esgarçando, vai deteriorando os relacionamentos. Aquilo que a gente fazia, a gente deixa de fazer. O que a gente investia, a gente deixa de investir. Ontem eu publiquei no meu stories, eu vi uma propaganda de um banco. E eu achei tão legal, era um noivo com uma noiva fazendo votos de casamento e a pessoa que estava celebrando o casamento, e ele fez os votos como se fosse uma aplicação, né? Você promete que você vai investir sempre, né? E aí ela falando sim, eu vou. E ele vai fazendo os termos ali todos de um investidor, né? Mas eu achei interessante porque é isso. Assim como o investimento, quando você faz num banco, numa aplicação, você precisa pensar ele sempre a longo prazo. O casamento é algo que a gente precisa pensar a longo prazo também. Mas
o tempo pode ser um grande aliado, mas o tempo pode ser um grande problema. Um tempo, por um lado, joga como aliado da intimidade, porque ele traz à tona de fato quem nós somos. Nós só conhecemos, gente, o nosso parceiro não nos 2, 3 anos de namoro que você teve. Você só vai conhecer a pessoa com quem você vai se casar no dia a dia, depois do casamento. É no dia a dia que você vai conhecer. Porque no namoro está tudo legal. Ela chega toda cheirosa, perfumada, ele também, normalmente, né? Hoje em dia tem uns jovens que já nem no namoro chega cheiroso e perfumado, né? Mas, via de regra, eu me lembro quando eu namorava, eu procurava, quando eu ia me encontrar com ela, botar a melhor roupa, passar o melhor perfume e tal. Depois, o tempo vai deixando isso de lado e a gente vai tornando-se muito íntimo e a gente começa a perder o respeito. E aí, os casamentos e os relacionamentos vão se desgastando e vão se deteriorando. E aí surge uma coisa, surge um terceiro elemento do relacionamento. E esse é fundamental para sustentar os outros dois, que é a aliança. Não tem como desenvolvermos relacionamentos. E quando eu estou falando de aliança, não estou falando só... Eu acho que a aliança devia ser algo que a gente devia tratar em todos os níveis da nossa vida. Aliança no nosso casamento, no nosso relacionamento. Aliança de pais com filhos, de filhos com pais. De a gente poder construir um pacto de que a gente vai procurar se honrar, a gente vai procurar se edificar um ao outro. Para a gente conseguir superar o tempo, nós precisamos ter uma forte aliança. A aliança é o principal diferencial que faz do tempo um aliado na consolidação da intimidade. Lá em Malaquias capítulo 2, no versículo 14, um texto bem conhecido quando fala de casamento, fala que o Senhor, Ele é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Há uma aliança, né? Em outras versões fala, o Senhor é testemunha da aliança que você tem entre você e a mulher da sua mocidade. Nosso Deus é um Deus de aliança, nosso Deus é um Deus de pactos. E Ele nos criou a imagem e semelhança deles para que nós possamos viver relacionamentos de aliança. E quando eu falo de aliança, eu não estou falando somente de um símbolo. Eu estou falando de algo que é construído dentro do nosso coração. Quando eu coloquei essa aliança no meu dedo há 36 anos atrás, eu disse para a Sônia assim, eu prometo te amar, eu prometo te honrar, por todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com ela há 36 anos atrás. Mas a gente vive num tempo em que alianças, gente, elas parecem que não são respeitadas ou não são honradas, como nosso Deus espera que ela aconteça. As pessoas fazem pactos, fazem votos. Alguns escrevem votos bonitos nos dias dos seus casamentos e passam pouco tempo depois, estão quebrando aqueles votos. O que sustenta, amados, um casamento ao longo do tempo, da deterioração do tempo, da rotina e do cotidiano, é a nossa aliança. Intimidade mais tempo vai gerar em nós, sabe o quê? Corrosão. Se não tiver aliança, gente, um casamento não se sustenta. Se não tiver aliança, se a aliança não for a base de um relacionamento, ela não se sustenta. E quando não há aliança, a gente se torna propensos a, em qualquer problema que tiver, em qualquer situação que tiver, eu falo assim, eu vou parar aqui. Foi bom enquanto durou, agora vou partir para outra. Vou partir para outra situação.
Eu não estou dizendo, amados, que não há casos em que a Bíblia, inclusive, coloque como exceção, mas ele abre espaço para que uma relação seja rompida. A Bíblia vai falar de situações de adultério, vai falar de situações de abuso. A gente já teve casos, já presenciamos casais de violência doméstica, em situações em que não há como realmente se manter debaixo de um pacto, de uma aliança, mas são exceções. A regra, as pessoas normalmente se separam, não é mais por isso, é por qualquer inconformidade que haja. É porque, eu não gostei do jeito que ela falou, do jeito que ele fez, disso, daquilo. E a gente rompe alianças, a gente quebra alianças. E o que a gente faz diante das crises? A gente derruba a casa, ou a gente reforma a casa ou vai construir uma outra casa. A gente está numa fase, gente, numa época em que a coisa não funciona mais, você troca, vende e compra outra. Hoje não se conserta mais nada. Essa semana mesmo quebrou um aspirador de pó lá de casa. Aí a Sônia falou, a gente precisa comprar outro. Aí eu entrei na internet, só R$600 um aspirador novo. E o problema do aspirador é que é um aspirador daquele sem fio e a bateria dele acabou. Aí eu fui ver na internet, custa R$100 e poucos a bateria. Eu falei, não, eu vou trocar essa bateria. A gente vai dar um jeito. Vai dar certo, amor, em nome de Jesus. Amanhã vai chegar a bateria e eu vou trocar. Tá? Mas é isso. As coisas se tornam muito descartáveis. A gente qualquer coisa descarta. E eu estou falando de uma coisa que quando pode ser reparado, vamos tentar reparar. Vamos tentar consertar. Se não der conserto, tudo bem. Mas se tiver possibilidade de consertar, vamos consertar. O que nós fazemos diante das crises? Assim como intimidade mais tempo gera desgaste, intimidade mais tempo, mais aliança. Sabe o que ele gera? Ele gera maturidade. Casamento, gente, é um dos principais meios que Deus criou para que possa gerar entre nós maturidade. Homens se tornam verdadeiros homens dentro de um relacionamento de casamento, e mulheres se tornam verdadeiramente mulheres dentro de um relacionamento de casamento. Não estou falando que quando não se casam não pode se tornar maduros, mas o casamento, ele é uma ferramenta nesse processo de aceleração e de crescimento da nossa maturidade. Ao longo do casamento nós aprendemos a amar, aprendemos a nos doar, aprendemos a sair do nosso egoísmo. Porque quando a gente é imaturo, quando a gente é criança, a gente só pensa em nós mesmos. A gente pensa em nós. E o amor que o Senhor nos propõe dentro dos nossos relacionamentos familiares é um relacionamento de amor que Deus planejou para as nossas vidas. É aquele que está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, que a gente conhece, mas deixa eu ler para você de novo. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. O amor, ele é paciente e ele é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria. Esse negócio de vangloriar é coisa de criança, de coisa de adolescente. Ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. Esse é o padrão bíblico de amor. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor não perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará.
E o texto vai continuar. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier aquele que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, e eu gosto muito desse trecho, quando eu era menino eu falava como menino. E eu pensava como menino. E eu raciocinava como menino. E quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Esse versículo, qual é o contexto dele? Ele está falando sobre amor. Eu posso pegar esse texto de forma isolada e achar que ele não tem a ver, mas ele está inserido no contexto, ele está falando sobre amor. Amor é uma demonstração de maturidade, de um homem se tornar homem, de uma mulher se tornar mulher de verdade. É sinal de alguém se tornar pessoas maduras e não infantis. Amar é coisa para adulto. Eu vi uma frase que eu achei muito legal. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu e se comprometeu a amar para sempre. Sabe por que tem jovens hoje em dia que demoram muito tempo para casar? Porque eles estão tentando achar uma pessoa perfeita. Eles não estão dispostos a construir um relacionamento juntos. Eles não estão dispostos a pagar um preço de um relacionamento. Mas eu queria entrar num personagem bíblico, num livro da Bíblia, que fala sobre um relacionamento de duas pessoas, de um homem e de uma mulher. O livro de Cantares de Salomão é um livro que expressa o relacionamento e a intimidade. É um livro bom, inclusive, para aqueles que são casais lerem juntos. Mas ele vai falar sobre o relacionamento de um casal, e ele, logo no capítulo 1, no versículo 2 de Cantares de Salomão, ele vai falar assim: se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. O personagem aqui do livro de Cantares começa o livro descrevendo e falando sobre esse relacionamento. Ele falou assim: olha, a proximidade com o meu cônjuge é mais importante do que qualquer prazer que o vinho possa me dar. São mais agradáveis do que o vinho. A intimidade, ela está acima daquilo que o vinho pode causar de prazer sobre a minha vida. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí é interessante porque quando a gente compara um pouquinho a intimidade com o vinho, qual é a característica? Uma das características do prazer que o vinho, que a bebida dá, é que ele é um prazer temporário. E Deus nos convida para um relacionamento de prazer, de cumplicidade, de intimidade, que não se passa depois de 2 horas, depois de 3 horas, mas que continua ao longo de 30, 40 anos. Cadê a dona Eglair? Está ali. Quantos anos? 50 aí? 54 anos. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. 54 anos de casados. Aí, parabéns. 54 anos de casados. Mas hoje, as pessoas às vezes se dão tanta atenção àquilo que é fugaz, que é passageiro, que é transitório, aquilo que é vinho, e deixa a intimidade tanto em segundo plano. Eu lembro, hoje a gente vê pessoas que nem Dona Eglair, o seu Wilson, casados há 54 anos. Se a gente for perguntar para eles, eu não sei a história bem deles, mas eu sei da minha, posso falar da minha. Quando nós nos casamos, gente, nós nos casamos numa igreja simples, bem simples, sem grandes decorações. Nós fomos passar a lua de mel. Sabe onde nós passamos nossa lua de mel? Em Penedo. Alguém conhece Penedo? Divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro ali.
A gente foi com o carro emprestado do meu irmão. Ele emprestou o carro para a gente ir. E a gente foi dirigindo lá até Penedo. E passamos alguns dias em Penedo. Depois nós descemos, fomos até o Rio de Janeiro. E aí voltamos, fomos morar num apartamento, eu disse semana passada, aqui alugado de 40 e poucos metros quadrados. E assim a gente começou a nossa vida. Mas hoje, às vezes as pessoas precisam ter um aparato tão grande, algo tão grandioso para começar um casamento, um relacionamento. E aí constrói toda uma estrutura e pouco tempo depois se desfaz tudo aquilo. E a gente perde o que é a essência. E aí o texto vai continuar. E olha o que diz no capítulo 3 de Cantares: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas eu não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei pelas ruas, pelas praças. E aí pula um pouquinho. Então, capítulo 3, você vê a amada procurando o seu amado e não encontrando. Aí no capítulo 5 a coisa inverte. Ela está dormindo, e de repente o seu amado bate na porta e fala assim: abre a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Olha. Aí ela fala assim: ai, agora não dá. Eu já lavei os meus pés, eu vou sujar eles de novo. E aí ela fala assim: não, deixa eu levantar. E ela levanta, e quando ela vai abrir a porta, o amado já foi embora. Depois você lê lá a história. Mas é interessante, porque o livro de Cantares vai mostrar o encontro e os desencontros de um relacionamento. Um relacionamento, gente, nem sempre é uma coisa linear. A gente vai passar por encontros e por desencontros. Por situações, às vezes, aonde um quer, o outro não quer. Aonde um vai, o outro não vai. Aonde começa a gerar crises. Às vezes vai ter que sentar, vai ter que discutir, vai ter que alinhar. E a Bíblia mostra que isso faz parte desse relacionamento. Isso faz parte desse processo de maturidade. Isso faz parte desse processo de crescimento. Mas aí, eu queria terminar com o texto de Cantares no capítulo 8. Ele diz assim: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Ponha-me como um selo sobre o seu coração. O selo era aquilo que dava autenticidade na época. Era como se a gente reconhecesse firma. A afirmação da aliança que está sendo feita. Ele fala: ponha-me como um selo. Eu quero que a nossa aliança primeiro esteja no nosso coração, seja firmada no nosso coração. Mas não é só no coração. Ele fala também como um selo sobre o seu braço. Aliança sobre o coração você não consegue enxergar. Aliança sobre o braço você consegue enxergar. O que o texto está falando sobre dois tipos de aliança. Uma que é interna e outra que é externa. Eu tenho uma aliança aqui no meu dedo. Mas antes de ter essa aliança no dedo, eu tenho uma aliança no meu coração. A aliança do coração é importante, essa aqui também é importante. Essa é uma aliança que testemunha. Tem pessoas que falam, hoje em dia, uma das mentiras, que não, a gente não precisa casar no papel. Se você tem uma aliança no teu coração, faz uma aliança externa também. Por que você não quer constituir um papel? Por que você não quer fazer uma aliança pública num cartório e deixar isso público? Se você tem uma aliança no teu coração. Ponha-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Pois o amor é tão forte quanto a morte. O que será que ele quer dizer com isso? Tão forte quanto a morte. Essa comparação é um pouco estranha, né? Qual é a comparação que a gente pode fazer entre o amor e a morte?
A morte não tem volta, ela é irreversível. O que ele está falando é que o amor é igual à morte, ele é irreversível. Uma vez pactuado, ele é para sempre. Não tem como você desfazer. Pois o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão inflexível como a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. E aí tem um texto aqui que é o texto que foi o texto de convite do nosso casamento. Ele diz assim: nem as muitas águas conseguem apagar esse amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. O que ele quer dizer? As tempestades, as lutas que a gente vai passar, os rios, as correntezas, as enchentes, os problemas, nada disso vai ser capaz de apagar esse amor. E aí ele termina dizendo assim: e se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir esse amor, seria totalmente desprezado. O que ele quer dizer? Mesmo que surja uma outra pessoa, surja de repente um encantamento, nada é capaz de roubar esse amor, essa aliança, esse pacto que eu fiz com essa pessoa. Nada pode tirar. Qualquer outra oferta seria totalmente desprezado. Um pastor alemão bem conhecido chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: doravante não será o amor que sustentará o casamento, mas o casamento que sustentará o amor. Doravante não será mais o sentimento que sustentará a aliança, mas a aliança que sustentará um sentimento. Jesus decidiu nos amar e nos amar até o fim. Tem um autor secular, escreveu um livro chamado Família Acima de Tudo. Ele diz assim: o divórcio é inevitável, não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por toda a eternidade. Eu, na realidade, já estou no meu 3º casamento. A única diferença é que eu me casei 3 vezes com a mesma mulher. E a minha esposa, se não me engano, já está no 5º casamento, porque ela pensou em me pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo, amados, da gente resistir ao longo do tempo é a aliança que nós depois resolvemos fazer com uma pessoa. É a aliança que vai sustentar a nossa vida, o nosso casamento, as nossas relações ao longo das dificuldades. Essa frase do Steven é uma frase que eu já usei outras vezes. Eu em 36 anos de casado, hoje a pessoa com quem eu estou casado é diferente daquela quando eu me casei com 25 anos. A gente vai se amadurecendo, a gente vai conhecendo uma nova pessoa dentro daquela mesma pessoa com quem a gente se casou. E a gente vai tendo que, novamente, renovar os nossos vínculos, renovar a nossa aliança, investir no nosso casamento. Porque tem gente que pensa que casamento é algo que você só investe uma vez na vida. Você investe só lá no namoro. Quando você tem essa perspectiva que você está se casando de tempos em tempos com a mesma pessoa, você está conquistando ela a cada vez. De tempos em tempos você está reconquistando aquela pessoa. Casamento é algo que é construído ao longo do tempo, que é solidificado através de uma aliança. Vamos ficar em pé. Eu queria que a gente pudesse fechar os nossos olhos. Se você é um jovem aqui e você ainda não é casado, ou você
já passou por um casamento, mas hoje não está mais casado. Eu quero que você possa colocar diante do Senhor e falar: Senhor, que eu possa edificar a minha vida segundo o teu plano e o teu propósito. Aos jovens que estão aqui, que o Senhor te dê graça para você edificar uma casa e uma família, um relacionamento duradouro, um relacionamento de aliança, um relacionamento de vínculos. Você que é casado aqui, se você está junto com a tua esposa, pega na mão da tua esposa. Vem cá, amor. Queria chamar o seu Wilson, a dona Eglair. Vem cá, seu Wilson, dona Eglair. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu queria que a gente pudesse se inspirar nas gerações que nos precederam, né? Olhar para um casal com 54 anos de casado, isso deve inspirar as nossas vidas. Eu sei que se eu tivesse tempo aqui para entrevistar eles, falar com eles, eles poderiam falar de várias lutas, várias dificuldades que eles passaram juntos, né? Uma delas eu sei, né? Que era pela conversão do seu Wilson, né? Muito tempo orando, 40 anos orando, para que o seu Wilson pudesse conhecer o Senhor. E hoje ele está aqui. Porque eles têm uma aliança, um com o outro. Hoje os dois têm uma aliança com o Senhor, acima de todas as coisas. Que a gente possa se inspirar com os testemunhos, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 12, né? Uma vez que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que nos dizem assim: é possível. É possível construir um casamento, é possível construir uma família, é possível edificar uma casa, é possível. Uma vez que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós prossigamos, né? Livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e prossigamos correndo com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que é a base da nossa aliança e das nossas vidas. Pega na mão de quem está do teu cônjuge, do teu lado. E de uma forma muito simples, fala com ela: eu quero renovar mais uma vez a aliança que eu tenho contigo, né? Renovar a aliança que eu tenho com vocês. Que nós possamos ser um referencial. A Bíblia fala que muitos virão a Sião para aprender a sua lei. Eu creio que muitos virão na igreja e vão falar assim: como é que vocês têm casamentos que permanecem? Como é que vocês têm casamentos que perduram por tanto tempo? E aí você vai falar: o segredo é edificarmos eles sobre a rocha que é Jesus Cristo. Vamos cantar esse cântico? Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Declare isso nessa manhã, de forma profética. Estou seguro, sim, Senhor. Nós oramos nesta manhã pela restauração de casas que estão quebradas. Oramos pelo cumprimento da palavra do Senhor de Malaquias, da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós oramos para que o teu Espírito visite os lares, visite o coração obstinado, o coração ferido, o coração endurecido, o coração que se distanciou.
para que o teu Espírito visite os lares que estão corroídos pela amargura, pela indiferença, pelos muros de inimizade que o inimigo levantou. Visita, Senhor, homens endurecidos, homens que estão distantes. Repreende todo espírito de encantamento. Entra trazendo esperança, entra trazendo renovo, entra trazendo, Senhor, a distinção entre o que é certo e o que é errado. Entra, Senhor Deus, fazendo morada nos lares. Entra nos relacionamentos de pais com filhos. Entra, Senhor, na gritaria. Entra, Senhor Deus, nas acusações. Entra, Senhor Deus, nos ciúmes. Entra nos lares, Senhor, onde o medo se instalou. Entra, Senhor Deus, nos lares onde a agressão tem sido constante. Entra, Senhor Deus. Entra, Senhor Deus, nos lares de homens e mulheres que um dia fizeram aliança com o Senhor, mas hoje estão imersos na pornografia, estão imersos no pecado. Senhor, coloca o teu povo no teu aprisco. Coloca as famílias no teu aprisco. Nós sabemos que há uma geração que anseia pela manifestação da glória de Deus através da família. Sabemos, Senhor, que seremos chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da tua glória, a reconciliação entre pais e filhos. O espírito de inimizade que foi derrotado na cruz do Calvário. Venha e visite, Senhor, as casas, as famílias aqui. Talvez com dor nesta estação, mas nós profetizamos também para muitos aqui que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso não quer dizer um segundo casamento. Isso quer dizer a glória de Deus se manifestando no seu coração, para que ela transborde no seu lar. Entenda o Espírito do Senhor. Entenda o que Deus quer fazer hoje. E abra o teu coração para ser e vir à presença de Deus com o coração quebrantado e contrito e humilde. Deus quer liberar reconciliação. Liberar a nossa escuta para ouvirmos o nosso cônjuge, para ouvirmos os nossos filhos, para ouvirmos os nossos pais. Vamos cantar esse cântico com entendimento e não apenas com as nossas emoções, sabendo que o Senhor nos convida para firmar o nosso coração e a nossa esperança na rocha, que Ele é o modelo, Ele que vai nos conduzir. Sim, vamos cantar.
jamais falhará. Resistimos a todos os sofismas. Resistimos a todas as mentiras do inimigo. Resistimos agora. Dê a mão para o teu irmão. Resistimos às mentiras, aos sofismas, aos argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu quero que você abra a tua boca um pouquinho mais para orar pela tua casa, para orar pelos seus filhos, para orar pelos seus pais. Para orar pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu cônjuge. Eu quero também que você ore neste momento por lares, por famílias que você sabe que estão atravessando momentos difíceis. Ore expondo o teu coração e diga: Senhor, visita as famílias benditas do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ora maele machora nanamasu. Jesus. Visita todo o coração endurecido agora. Todo o coração endurecido agora. Vamos levantar um clamor por todo o coração que está endurecido e ferido. Jesus, visita, Senhor, trazendo quebrantamento, para que haja reconciliação em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pela tua obra nas casas e nas famílias. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Amém.